Vamos para a edição do Jornal, João Paulo Alcazar. É a economia, ou mais do que isso, o valor da democracia e dos direitos do homem, que muitos dizem deve ser salvaguardado mesmo nestes tempos de crise. As polémicas declarações que o Presidente do Parlamento Europeu fez recentemente num debate transmitido por uma TV alemã permitem repensar ou relançar a questão que tem feito já correr muita tinta. O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel, ouvido esta manhã do TSF, considera que estamos perante mais um caso de pressão do norte rico sobre o sul mais pobre da Europa. Já Capolas Santos, socialista, entende que as declarações do Presidente do Parlamento Europeu não podem ser entendidas como uma interferência na soberania de um Estado-membro. PC e Bloco discordam frontalmente. Já vamos escutar estas reações. O facto é que depois das críticas de Angela Merkel ao modo como a Madeira aplicou os fundos estruturais, amanhecemos hoje com uma nova declaração polémica, revelada nas páginas do Jornal Público. Martin Schulz, o social-democrata recém-eleito Presidente do Parlamento Europeu, criticou a procura de investimento português, ou melhor, criticou a procura de investimento por parte do país europeu junto da China e também em Angola, colocando na linha de tiro a chanceler Merkel, que esteve recentemente em Pequim, e aquilo que nos diz mais diretamente respeito, a operação de sedução dos investidores angolanos por parte do Executivo português. Antes de escutarmos então os comentários já pedidos pela TSF, junto de eurodeputados, vale a pena, Isabel Meira, recordar o essencial daquilo que disse Martin Schulz. Para enquadrar o episódio e para que se perceba o tom da crítica, o Presidente do Parlamento Europeu confessa que até recortou a notícia num debate sobre o papel dos Parlamentos na União Europeia, realizado em Bruxelas e depois transmitido no canal de televisão alemão. Martin Schulz contou que esteve a ler um artigo sobre a visita de Passos Coelho a Luanda em novembro e ficou a saber que o recém-eleito Primeiro-Ministro de Portugal foi pedir ao governo angolano para investir mais na economia portuguesa porque Angola tem muito dinheiro. Segundo o Jornal Público, o episódio serviu de exemplo para Martin Schulz sentenciar que o futuro de Portugal é o declínio, se não compreender que só tem hipóteses no quadro da União Europeia, onde há um modelo democrático estável que pode ser conjugado com uma estabilidade económica. Martin Schulz alertou também para o perigo social desta diplomacia económica centrada em países como Angola ou a China, referindo-se à crescente proximidade entre a União Europeia e Pequim. O Presidente dos Democratas Europeus disse que em causa estão modelos de desenvolvimento muito diferentes e o modelo chinês assenta numa sociedade esclavagista, sem direitos, numa ditadura que oprime de forma implacável o ser humano. Falando no plural, o Presidente do Parlamento Europeu perguntou por que é que não defendemos o nosso Estado de Direito e o modelo dos direitos do homem, avisando também que se esta decisão não for tomada rapidamente, a Europa vai tornar-se irrelevante. O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, diz que ficou surpreendido com as palavras de Schulz e adiantou à TSF que vai pedir esclarecimentos ainda hoje. Não faz sentido que o Presidente da Instituição Europeia venha de alguma maneira falar sobre a política externa portuguesa. Isso não faz qualquer sentido. E por isso mesmo, hoje mesmo, vou pedir para um esclarecimentos ao Presidente Martin Schulz. Eu compreendo que existe num certo contexto, mas o Presidente do Parlamento Europeu não pode usar um exemplo de um único país para ilustrar o seu pensamento e não usar os outros. Por exemplo, mesmo esta semana, a senhora Merkel foi à China, com certeza que não foi representar a União Europeia à China, foi representar os interesses alemães. Sem que haja que é uma relação cultural ou, por exemplo, aquela concepção nova. Ora, tendo presente a nacionalidade alemã de Martin Schulz, Paulo Rangel considera que este é mais um exemplo da pressão do norte rico da Europa sobre os países mais pobres do sul. A Espanha, com a crise de pepino, sofreu a mesma coisa. Quer dizer, quando se sabe que a questão do pepino espanhol nada tem a ver com a Espanha, e autoridades sanitárias alemãs, que são extremamente prudentes, não hesitaram, não via, depois de suscitar a crise, em lançar, sem base, essa ideia de que era o pepino espanhol que estava causando esse problema. Portanto, hoje existe, se quiser, uma certa falta de confiança, há uma crise de confiança nessa tensão que existe entre o norte e o sul, por parte das questões económicas, essa crise de confiança depois reflete num certo criticismo fácil que, ao
Santos, o socialista, da mesma família política de Martin Schulz, acredita que o Presidente do Parlamento Europeu não quis interferir na política de um Estado neutro. O Martin é um grande amigo de Portugal e, portanto, não creio que ele tenha feito qualquer declaração que possa ser considerada hostil ao nosso país. Mas aquilo que pude colher, como foi transmitido, é que eu achava incompatíveis as prioridades da política portuguesa, designadamente a prioridade africana e Angola em particular, com as prioridades da diplomacia europeia. Ora, eu não considero que assim seja. Não creio que seja incompatível que Portugal tenha numa das suas primeiras prioridades Angola, como aliás tem o Brasil, como aliás tem Marrocos, enfim, podem não ser necessariamente as prioridades da União Europeia, mas estas são prioridades europeias também. A ligação feita por Capolas Santos. João Ferreira, eurodeputado do PCP, repudia aquilo que considera uma ingerência em assuntos de soberania em um Estado-membro. Estas declarações são inaceitáveis. São declarações sobre um Estado independente e soberano que se intrometem em questões da soberania do Estado português e, portanto, são declarações inaceitáveis. Mas são, de alguma forma, também reveladoras do ponto a que chegou este processo de integração e do que é o grau de ingerência e de intromissão em assuntos internos de Estados independentes e soberanos que nós hoje assistimos. A bloquista Marisa Matias considera que Schulz revela ignorância com estas declarações negativas. É francamente grave, sendo um Presidente do Parlamento Europeu, mostra uma enorme ignorância. Sobretudo, se eles repararem, se tiverem em conta que Portugal tem 80% das suas exportações para o mercado interno europeu, estando a Europa em crise da forma como está, estando sujeita à medida de austeridade como está, portanto, é óbvio que tem que dar uma alternativa disso, independente da opinião que eu possa ou do partido possa ter sobre o regime angolano. A deputada Marisa Matias, uma das reações escolhidas esta manhã pela jornalista Isabel Meira, na sequência das polémicas palavras do Presidente do Parlamento Europeu sobre o valor da procura de investimento angolano por parte de Portugal, uma opção que, na opinião de Martin Schulz, antecipa o declínio português. Já sabe, com tudo isto, 9 horas e 8 minutos, hora do continente e da Madeira. Outra matéria em destaque na atualidade, a reunião hoje dos ministros das Finanças da Zona Euro, que vão discutir o novo pacote de ajuda financeira à Grécia, mas o facto é que o Ministro grego das Finanças partiu esta manhã para Bruxelas sem um acordo global dos partidos do país que integram a coligação para um plano de austeridade. As forças que integram o Executivo, liderado pelo tecnocrata Papademos, não se entenderam quanto a um dos pontos, corte nas pensões. Veremos que moça pode fazer este desacordo quanto ao avanço do dossiê Grécia à mesa do Conselho dos Ministros dos países que usam a moeda única. Da Síria chega a denúncia de violência renovada. O Observatório Sírio dos Direitos do Homem diz que esta manhã novos bombardeamentos em Homs provocaram 13 mortos, notícia que surge poucas horas depois da revelação feita pelo Secretário-Geral das Nações Unidas de que a Liga Árabe pondera regressar em breve à Síria para uma nova missão de observação. O sindicalista Mário Nogueira diz que é uma vitória dos que não desistem. Vários funcionários públicos impedidos de progredir nas carreiras durante o ano passado vão agora ver a situação regularizada com os devidos ajustamentos salariais. Depois de uma denúncia feita pela FEMPROF, o Governo reconheceu que houve um erro ou, no mínimo, Cristina Lamet, uma inércia dos serviços. As escolas já receberam ordem para corrigir o erro. Vão ter de reconhecer a progressão na carreira dos professores e pagar retroativos desde janeiro do ano passado. Tudo porque houve uma falha na interpretação da Lei do Orçamento de Estado de 2011. A lei proibia o pagamento das promoções, mas abria uma exceção para as promoções que tinham de acontecer obrigatoriamente até dezembro de 2010. Ora, os professores que reúnem condições para subir na carreira, até essa data,
acabaram por não receber. A FEMPROF denunciou o caso e o Ministério das Finanças admite agora que houve um erro ou inércia que vai ser corrigido. Ouvido pelo Diário Económico, o Secretário de Estado da Administração Pública admite mesmo que não são apenas os professores, há outros funcionários públicos com progressões em falta. Hélder Rosalino sublinha, no entanto, que a falha vai agora ser corrigida. Resta saber quantos trabalhadores foram prejudicados por esta interpretação errada da lei. Sobre este erro na função pública, a FEMPROF diz não ter números concretos, mas calcula que tenham sido afetadas algumas centenas de professores. Mesmo com esta dúvida, Mário Nogueira, da FEMPROF, não tem dúvida em festejar a vitória da persistência. É uma vitória para aqueles que não desistem, e a FEMPROF não desiste. Isto é um exemplo de que, neste momento, para atingir fins, não se olham a leis. Infelizmente, o Governo, que deveria ser o primeiro a estar dentro da lei, em muitos momentos tem atuado à margem da mesma. E isso é lamentável, mas pronto, é pena que seja assim, mas se assim é também sinal de que a justiça, podendo ser lenta, ainda funciona. Reação do sindicalista Mário Nogueira. O Ministério da Educação disse esta manhã à TSF que houve de facto um erro e acrescenta que as escolas já receberam indicação para pagar os retroativos aos docentes afetados. 9h12. Num país onde há mais de 1 milhão de mais velhos na solidão, a TSF foi ver mais de perto esta realidade em Saboia, freguesia do concelho de Otimira, no Alentejo. A repórter Maria Augusta Casaca verificou como são enormes as carências nesta zona onde o número de suicídios ultrapassa em muito a média nacional. Verificou também como o projeto A Vida Vale, da Fundação Otimira, tenta inverter esta situação. Com 8 anos, a senhora Isabel Maria de Oliveira foi tomar conta de 60 ovelhas, não tinha sapatos e saiu de casa do pai para ir trabalhar para o patrão. Todas as quartas-feiras marcam encontro no Centro Paroquial de Saboia. As histórias de vida são contadas para que todos ouçam. Era feliz e ainda hoje o é. Ainda é feliz, Isabel. Não podia ser mais feliz com o que sou. Está contente assim? Estou contentíssima com a minha vida. O projeto A Vida Vale é de intervir numa freguesia envelhecida, despovoada e onde o número de suicídios ultrapassa em muito a média nacional. Por isso, os técnicos deslocam-se aos montes, onde há sempre mais um idoso a viver só, que precisa de uma palavra amiga. Sr. Jacinto, como está? Tudo bem? Está sempre igual, está sempre igual. Sempre a mesma. Então, for assim, ainda estou contente. Muitas casas não têm luz, nem água, nem casa de banho. Poucos idosos sabem ler. Como se diz a Vânia, passando por junto da ducha, vinha uma vamos, era um galhardo. Já habitava do meu pai. E não foi à escola então? Não, a escola era atrás da escola, por outra na junta de ducha, a trabalhar. Nesse tempo não era obrigado a ir à escola e poucas horas. Ali, o tempo passa lento e as folhas do calendário não são fáceis de decifrar. Você não faz uma ideia. Tenho 82 anos. Fiz no dia... fevereiro. Nem é fevereiro, estou mentindo. Junho. É no dia 3 de junho. Fiz no dia 3 de junho, 82 anos. Mas os montes, o ar puro, são toda a sua existência. E para Zília, Serafim, Manuel ou Jacinto, a vida ainda vale a pena. Eu gosto de ir à cidade, eu gosto de ir na cidade. Vai o ar livre. Vidas de solidão, a reportagem de Maria Augusta Casaca e Luís Borges passa na íntegra depois das 7 da tarde. Chegam agora ao cinema, para o registro das primeiras estreias nacionais do ano. O que há de novo no amor? Perguntam 6 realizadores da Escola Superior de Teatro e Cinema. O filme foi considerado o melhor do Indie, Festival Indie, do ano passado. Também estreia Paixão, escrito e realizado por Margarida Gil. A jornalista Cláudia Arsénio conversou com a realizadora sobre um filme que aborda amor trágico e obsessivo. Maria Salomé, uma cantora lírica que está a recuperar de uma tragédia pessoal. Uma noite conhece João Lucas, um homem mais novo que prende num quarto de um prédio de demolição. Este é o ponto de partida para Paixão, um filme intenso e perturbador
sobre um tema a que a realizadora Margarida Gil quis regressar. Esta paixão tem a ver com um trabalho que eu faço há muito tempo, desde se calhar o meu primeiro filme, sobre a relação amorosa e sobre aquilo que há de violento na relação amorosa, nos sentimentos passionais, na sujeição de uma pessoa à outra, como se estabelece numa relação de poder e vicia as regras de jogo. Neste jogo, Maria preocupa-se com o bem-estar de João, ao mesmo tempo que demonstra uma obsessão estranha, mas também João, quando finalmente pode fugir, deixa de querer a liberdade. João, Lucas, gosto de dizer também. Margarida Gil diz que escolheu fazer um filme claustrofóbico, onde a certa altura já não sabemos quem é a vítima. Todo o universo dela foi derrubado por um ato deslocado anterior e é esse ato deslocado inicial que provoca uma cadeia de violência. Isso também me interessa muito. E eu acho que isso é um bocadinho a armadilha da vida. Paixão, um dos primeiros filmes portugueses a estrear nas salas em 2012, Margarida Gil espera que seja um ano de bons filmes, apesar da crise. Eu acho que, por enquanto, se vai poder ver bons filmes, de certeza absoluta, não tenho dúvida. Será o Canto do Cisne, penso que ainda há filmes que vão ser terminados, mas o ambiente neste momento é muito negro. Para Paixão, a realizadora espera um bom percurso no país e a nível internacional, apesar de reconhecer que se trata de um filme difícil e de uma grande intensidade dramática. Cláudio Arsénio e André Tenente apresentaram-nos assim Paixão, de Margarida Gil, que chega hoje a 3 salas de cinema do país. Não chega a Saboia, em Odmira, mas vai poder ser visto no Medeia aqui em Lisboa, no Teatro Campo Alegre no Porto e no Teatro Circo em Braga. E agora, às 17, voltamos ao destaque nesta manhã da quinta-feira, o Jornal ao Almoçar. Angola, Portugal e uma opinião polémica. O Presidente do Parlamento Europeu antecipa o declínio português por causa da procura de investimento angolano. Escutámos eurodeputados divididos na análise a estas palavras de Martin Schulz. Vai ser uma final da Taça de Portugal inédita, Sporting e Académica. Vamos escolher o troféu, depois dos Leões terem vencido na noite passada o Nacional da Madeira. Assunto certo para o Jornal de Desporto, depois da meia hora. Daqui a pouco, o trânsito e trabalho do ensaio. Estas e outras notícias em TSF.